Então, para a palavra, amém? Então eu quero ler um texto que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 12. 1 Coríntios 13, verso de número 12. Quantos gostaram aí do nosso coral? Amém? Coisa linda, né? Maravilhoso. Então, pode ficar de pé no seu lugar. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 12. Nós vamos ler esse verso e vamos orar. Amém? Bom, diz assim o texto: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Nós queremos, Deus, nos abrir, nos desarmar, para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que a gente possa hoje, Deus, conhecer um pouco mais da revelação do teu amor sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo encontre liberdade nesse ambiente e que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém. Pode se assentar. Amém, irmãos. Bom, o tema da mensagem de hoje é faces. Amém? Diga comigo aí, faces. A face se refere a essa parte frontal, né, do nosso rosto. E a face, ela tem uma ligação muito íntima com o reconhecimento, não é isso? Então, é através da face que você tem uma maior familiaridade de reconhecer uma pessoa. Então, quando nós falamos sobre faces, nós estamos falando a respeito de identidade, não é isso? Hoje em dia, por exemplo, para você abrir uma conta no banco, já tem o sistema de reconhecimento o quê? Facial, não é isso? O próprio celular, né? Para destravar, alguns celulares têm ali o reconhecimento facial. Então, a face está muito atrelada à questão da identificação e da identidade, não é isso? E a face é algo muito marcante para nós. Tem pessoas que, por exemplo, não lembram do nome de alguém, mas lembram da fisionomia, não é isso? Então, a face está intimamente ligada à questão de identidade. Se bem que hoje, né, temos algumas dificuldades já de reconhecer algumas pessoas devido a alguns procedimentos, né? Mas fato é que no princípio, quando não havia ácido hialurônico e botox, a face era o primeiro instrumento de reconhecimento. Agora, quando nós trazemos a questão da face para o nosso relacionamento com Deus, a gente pode se fazer algumas perguntas. Se a face está ligada ao reconhecimento, à identidade, a pergunta é: Deus quis mostrar a sua face para nós? Será que esse Deus que nós cantamos, que nós dizemos que Ele é adorado, que Ele é exaltado, será que esse Deus, Ele quis se fazer conhecido por você? Será que esse Deus quis mostrar a sua face para que você pudesse reconhecê-lo? Essa é uma pergunta um tanto retórica, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós conseguimos perceber uma instrução bíblica, um norte bíblico a respeito dessa pergunta. E essa pergunta, ela tem uma resposta que caminha em duas perspectivas. Primeiro, é a perspectiva da impossibilidade e a perspectiva da promessa. Em relação à perspectiva da impossibilidade, nós vemos, por exemplo, ali em Êxodo 33, verso 20, quando Deus vai mostrar a sua glória para Moisés, ele diz que o homem não poderia ver a face de Deus, não poderia comportar ali a sua glória. Nós vemos também em 1 João, João 1,18, vai dizer o quê? Que ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, são textos que apontam para um caráter de impossibilidade de nós reconhecermos a face de Deus. Mas também existem textos que apontam para uma promessa futura. Nós vemos, por exemplo, Mateus 5, verso 8, que vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Nós vemos também ali, no texto de 1 João 3, 2, vai dizer o quê?
assim como Ele é, nós o veremos. Ou seja, muito embora hoje exista uma impossibilidade, devido à nossa natureza, ao nosso corpo que ainda não é glorificado, de nós contemplarmos a face de Deus, existe uma promessa que quando nós estivermos com os nossos corpos transformados na glória com Cristo, nós o veremos face a face. Amém? Bom, e esse texto que nós lemos fala exatamente dessa perspectiva, que hoje nós conhecemos em parte, mas um dia nós o conheceremos assim como somos conhecidos. E esse texto que nós lemos está em 1 Coríntios capítulo 13. Então é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. E se você pegar os capítulos de 1 Coríntios 12, 13 e 14, você vai ver que os capítulos 12 e 14 são os capítulos relacionados aos dons espirituais. Então, se você quiser entender sobre dons espirituais, você vai ler 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. E bem no meio está 1 Coríntios 13, que foi o texto que nós lemos, que é um texto que fala basicamente a respeito do amor. Que o amor não se ira, o amor é longânimo, é paciente. Amém? Então, entre os dois capítulos que falam sobre dons espirituais, está o capítulo que fala do amor. Amém? Então, o que esse texto está querendo dizer para nós? Que os dons ali, eles representavam como se fosse uma parte. Quando um dom espiritual está em atuação, quando alguém é curado, quando alguém recebe uma palavra de conhecimento, aquilo você pode tocar em parte a glória de Deus. Mas chegará um dia que nós o veremos face a face. Os dons apontam para Cristo, mas chegará um dia onde nós o veremos face a face. E o amor, né? O final do capítulo 13 diz que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior deles, ou seja, é o amor de Deus por nós que vai nos conduzir para uma vida eterna, aonde nós o veremos face a face. E ele fala ali que hoje nós vemos como se fosse por espelhos. E hoje, obviamente, os espelhos, né, que nós usamos, especialmente as irmãs, são espelhos bem polidos, feitos de vidro, né? Realmente propício para que a gente possa enxergar. Mas nessa época aqui, os espelhos eram feitos de materiais, de metais, que não eram tão perfeitos quanto os nossos espelhos de hoje. Então, por isso, quando ele fala, hoje nós vemos como se fosse por espelhos, ou seja, é uma visão não tão... Oi. Então, quando fala sobre espelhos ali, é uma visão limitada, mas chegará o dia que nós viveremos essa promessa de vê-lo face a face. Então, a resposta para essa pergunta é sim, Deus quis se revelar. E hoje nós conhecemos em parte, mas chegará o dia que nós o conhecemos completamente. Pastor, mas e Cristo? Cristo é a revelação perfeita de Deus, nele habita corporalmente a plenitude da divindade, ele é a expressão exata de Deus, mas ainda nós não vimos a face de Deus Pai. Karl Barth vai dizer assim, Cristo é a imagem exata do Pai, e portanto, ver Cristo é ver Deus. No entanto, essa visão é dada como um dom da graça, e é somente na eternidade que nós conheceremos a plenitude de Deus sem qualquer véu. Pois enquanto estamos no tempo, vemos como em espelho. Amém? Então Karl Barth, ele vai sintetizar esse sentimento, que nós sim podemos olhar para Cristo e ver o Pai, mas chegará um dia onde nós poderemos contemplar a sua face por inteiro. Quantos têm essa esperança? Amém? Graças a Deus. Bom, então, esse Deus quis se revelar a nós. E ele foi se revelando durante a história de inúmeras formas. E hoje eu quero passear por alguns textos que apontam para nós algumas faces, algumas facetas que apontam para a revelação de Deus Pai. Amém? Então, quero ler um texto em Romanos 1,19. Na última pregação, eu fiz uma pregação mais expositiva, essa vai ser mais temática, para nós passarmos por essas faces que Deus se revelou até nós. E eu creio que hoje vai ser uma noite onde Deus vai se revelar para você poderosamente. Amém? Graças a Deus. Romanos 1,19 diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são
indesculpáveis. Então presta atenção, Romanos aqui começa dizendo assim: o que de Deus se pode conhecer foi manifesto entre os homens, desde a criação do mundo. Amém? Então esse texto aponta que a criação revela para nós uma face de Deus. Quando nós contemplamos a criação, nós podemos perceber uma face de Deus sendo revelada a nós. Amém? Salmo 19 vai dizer o quê? Que os céus declaram a glória de Deus. Então quando você olha para os céus, isso declara, aponta para a existência de um Deus criador de todas as coisas. É impossível, irmão, você está passeando em Campo Grande e você vê na estação do outono aquele ipê amarelo, aquele ipê roxo. É impossível você não ser tocado por aquilo. A gente já tira até foto, né? Não é isso? É impossível. Você está andando por Campo Grande no final da tarde e o céu de Campo Grande é maravilhoso, não é isso? Você vê aquele céu e aquilo te toca em relação à existência de um ser divino. É impossível você estar em frente ao mar e você não ser tocado pela percepção da existência de alguém que criou aquela natureza, que criou aquela beleza. Então, quando nós estamos em ambientes assim, contemplando a criação, contemplando os céus, contemplando o mar, nós somos tocados a respeito da existência de que alguém criou aquilo, que não foi obra do acaso. Amém? Ou seja, a natureza é uma face de Deus. Então é impossível você estar em frente ao mar, você quase que vira um poeta, não é isso? Você quase vira o Manuel de Barros ali. Poetiza, porque você é tocado, amém? Eu gosto muito, né, de estar nesses ambientes, especialmente no mar. Quem não gosta, né? Meu irmão, eu entro dentro do mar, eu fico lá dentro e contemplo a beleza de Deus. As lágrimas caem, eu não sei se é água salgada ou se é a lágrima minha mesmo. Fico umas 4 horas lá dentro. Paulo fala que eu fico parecendo um jacaré. Um encontro sobrenatural com Deus. Então, a próxima vez que te perguntarem: você está indo para a praia? Não, estou indo para um encontro com Deus. Esposa cutuca o marido e fala: me leva para um encontro com Deus aí. Porque a criação revela uma face de Deus. Amém? É uma face. Quando nós olhamos para tudo aquilo que foi criado. Agora eu quero ler um segundo texto. Está lá em João capítulo 13, verso de número 35. João 13, verso 35. Diz assim: nisto conhecerão que são meus discípulos, ou que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Amém? Então, essa aqui é uma outra faceta do amor de Deus. Quando nós percebemos a Deus através do amor. O texto diz que nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então, quando as pessoas enxergam o amor nas relações, elas percebem a existência que aponta para um ser divino, não é isso? É por isso que hoje muitas pessoas até incompatibilizam a presença da igreja evangélica com um discurso num tom mais beligerante, mais raivoso. As pessoas olham quando tem alguém que se diz religioso num tom mais raivoso, muito enfático. As pessoas se questionam a respeito da existência do amor ali dentro, não é assim? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós seremos conhecidos, discípulos de Cristo, não quando a gente postar no Instagram, não quando a gente colocar na nossa bio, não quando a gente usar roupa de crente, não quando a gente escutar música de crente, mas nós seremos conhecidos como discípulos quando nós nos amarmos uns aos outros. Ou seja, o amor aponta para uma face de Deus. Amém? Esses dias nós estávamos com os jovens numa ação, no drive-thru de oração. E aí parou um senhor lá, estava orando. E aí assim, a maioria das pessoas que estavam parando, estavam, né, pedindo alguma oração para si, por alguma situação que eles estavam passando, momentânea, alguma dificuldade. Aí parou um senhor, fui junto com o Manu orar com ele. Eu falei: o senhor tem algum pedido de oração? Ele falou: eu tenho. Eu falei: ele vai pedir pela alguma coisa, né? O filho, uma doença, alguma coisa. Ele falou: eu queria pedir pelo fim da guerra. Eu falei: me chamou a atenção. Eu falei: você quer pedir pelo fim da guerra? É. Ou seja, quando ele teve a oportunidade de pedir uma oração, ele linkou com uma situação que traria amor para uma situação catastrófica. Ou seja, até que as pessoas que não conhecem a Cristo, elas nos relacionam a situações de pacificação. Por isso que nós seremos conhecidos como discípulos quando nós nos amarmos uns aos outros.
É por isso que quando a igreja é resposta de amor, o mundo se convence. Porque sabe que na igreja existe poder para pacificação nas relações. Até quem não é cristão, John Lennon, quando escreveu a sua música Imagine, não é isso? Que você acha que não conhece? Essa música foi escrita durante o período da Guerra do Vietnã. E ele estava falando assim, olha, imagine um mundo onde as pessoas vão se amar, vão se respeitar. Ou seja, quando nós falamos sobre o amor revela uma face do nosso Criador. A criação aponta para o nosso Pai, mas também quando nós nos manifestamos em amor, Cristo é revelado. Amém? Por isso que Romanos 8:19 vai dizer o quê? A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É por isso quando o nosso instituto social está em ação, é por isso quando os nossos somas se mobilizam por uma causa, o amor está em movimento, e nisso as pessoas são reconhecidas como discípulos de Cristo, porque uma face do amor de Deus é demonstrada na prática. Graças a Deus. Até agora, essas faces de Deus estão tranquilas, né? É o Deus da natureza. Até quem não é cristão compõe música. E hoje eu acordei querendo ver o mar. Mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra. Não é isso? Até quem não é cristão pede pelo fim da guerra. Então até agora esse Deus é um Deus aceitável pela maioria das pessoas. É um Deus que dá para a gente colocar no Instagram que a gente é crente. Mas existem outras facetas. Eu quero ler agora João capítulo 3, verso de número 36. João 3, 36. Diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Essa aqui já é uma face de Deus que muitas pessoas têm dificuldade de assimilar. Porque o Deus da natureza, o Deus do amor, ele é um Deus legal da gente seguir. Mas quando nós vamos sobre ira, você fala assim, não, mas aí não, esse Deus aqui já está ficando mais difícil. Mas na verdade, essa ira aqui, que o texto que nós lemos disse, né? Mas a ira de Deus permanece sobre aqueles, né, que não recebem um filho. Essa ira aqui não é que Deus tem um sentimento humano igual ao nosso, que Deus está irado com as pessoas. Não é esse sentimento humano nosso. Essa ira aqui é uma oposição a tudo aquilo que é contrário à sua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então essa ira é Deus se revoltando contra tudo aquilo que desfigura, deturpa, contra tudo aquilo que vai contra a vontade do Pai. Então, o nosso Deus se ira. Ele se ira contra a mentira, se ira contra o racismo, se ira contra o pecado, se ira contra a pedofilia. Por quê? São elementos, são práticas que vão ferir o caráter bondoso de Deus. Porque Ele é bom, tudo isso o ira. Deus fica irado quando vê situações assim acontecendo. Até agora dá para aceitar, né? Mas aí você pode estar pensando assim, bom, pastor, mas Deus odeia o pecado e não o pecador. Não é isso? Bom, o texto que nós lemos diz que quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, a ira de Deus também está sobre aqueles que rejeitam o Filho. Então a frase, Deus odeia o pecado, mas não o pecador, ela fica difícil de encaixar nesse texto. Tem uma série do pastor Henrique chamada Paradoxos, depois você pode assistir no YouTube, que ele vai explanar mais sobre isso. Mas eu queria trazer aqui uma linguagem para que você possa compreender isso. Imagine que a ira fosse uma chuva caindo. E Deus, a sua salvação, é o nosso guarda-chuva. E Ele está convidando todos aqueles que o desejam para estarem debaixo desse guarda-chuva da graça, que protege contra a ira. Agora, então, todos aqueles que estão debaixo desse guarda-chuva de amor, de graça, não estão mais sujeitos à ira de Deus, contra o pecado. Mas todos aqueles que rejeitam o Filho estão debaixo da chuva. Então, eles acabam sendo o alvo da ira de Deus, não porque Deus os odeia, mas porque eles estão fora do guarda-chuva da graça. Deu para entender? Bem simples. Depois você pode assistir a série do pastor Henrique para ver o que é conteúdo mais profundo de verdade. Mas só para você entender. Ou seja, quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, esse Deus que se ira, essa face do Deus que se ira, é contra tudo aquilo que se opõe à sua natureza. Então,
Quando nós entendemos que esse Deus se ira contra o pecado, algumas doutrinas e algumas condutas não cabem mais para nós. A doutrina do universalismo. A doutrina do universalismo, ela é linda. Eu queria segui-la. Ela diz assim: Deus é amor e Deus é tão bondoso que Ele não vai deixar que nenhum dos seus filhos se percam. No final Ele vai dar um jeito de colocar todo mundo para dentro e ninguém vai ficar de fora. E a salvação vai ser universal. E realmente, irmãos, esse é o desejo do coração de Deus. A Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É um Deus que quer todo mundo junto de si, salvo. Mas existem aqueles que rejeitam o Filho, como diz o texto. Então a doutrina do universalismo não cabe para nós. A doutrina da hipergraça não cabe na face do Deus que se ira. A doutrina da hipergraça diz que os seus pecados foram todos perdoados, passados, presentes e futuros. Isso é uma verdade? É uma verdade. Até porque toda vez que você peca, Jesus não sobe na cruz de novo para morrer pelo seu pecado que você vai cometer amanhã. É para todos os pecados. Mas isso não dá margem para que você viva uma vida deliberada no pecado, achando que está tudo pago e você vai viver a sua vida do jeito que você quiser. Não, isso não encontra respaldo bíblico. Até porque o encontro com Cristo transforma a nossa maneira de viver de dentro para fora, não por imposição de alguém. E essa maneira de viver nos faz desviarmos, mudarmos a rota de tudo aquilo que um dia nos desfigurou. Então existe essa faceta, essa face do Deus que se ira contra o pecado, contra o erro, contra o engano, de tudo. E o que é o pecado, irmão? Não é aquilo que é bom, que é gostoso para você. O pecado é tudo aquilo que te desfigura, que te defrauda, que te leva para longe de Deus, que faz você se sentir rejeitado, dependente de alguém. Isso é o pecado. Deus se ira contra tudo isso. Bill Johnson, no seu livro O Caminho da Vida, vai dizer o quê? Por toda a história houveram aqueles que confessaram a Cristo, mas viveram como o diabo e chamaram isso de graça. A graça de Deus nos liberta das nossas prisões. A graça de Deus é o combustível que torna possível nós não ficarmos mais presos a nada daquilo que um dia nos desfigurou. Essa é a face do amor de Deus por nós. Amém? Graças a Deus. Agora vai comigo para Romanos 15, verso 4. Romanos 15, 4 revela para nós uma outra face de Deus se revelando para nós. Diz o quê? Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. Então aqui é um texto que aponta para o Deus que se revela para nós através das Escrituras. O mesmo Deus que se revela através da natureza, se revela através do amor. Ele se revela também através da sua palavra. O texto diz que tudo que foi escrito foi para nos ensinar a respeito do caráter desse Deus. Então, quando nós temos contato com as Escrituras, nós estamos conhecendo uma face do amor de Deus que quis se revelar até nós. Amém? É por isso que o salmista, no Salmo 119, vai dizer o quê? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É por isso que esse mesmo salmista vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, quando nós temos contato com as Escrituras, nós temos contato com a face verdadeira do nosso Deus. Amém? Gosto muito do Salmo 9, que diz o quê? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra. Isso não serve só para o jovem. Como nós podemos purificar o nosso caminho? Observando a palavra. É quando chega uma teoria para você, e a teoria é muito bonita, ou quem sabe atraente, mas quando você compara com a palavra de Deus, você fala assim, peraí, isso aqui não é para mim não. Eu tenho uma pedra de esquina, eu tenho um fundamento. Isso não combina com as Escrituras, então eu rejeito. Pode ser bonito, pode ser atraente, pode fazer você chorar, pode te deixar emocionado, pode te dar dinheiro, pode te enriquecer. Mas se for contra as Escrituras, irmão, você pode rejeitar, porque Deus se revelou a sua face através das Escrituras. Amém? Pastor, eu queria tanto ver a face de Deus. Na eternidade você vai ver, mas hoje você pode conhecê-lo através das Escrituras e perceber a face amorosa de Deus através da sua palavra revelada. Amém? Teve um autor que disse, né? Se você acha que Deus está em silêncio, é só você abrir a sua Bíblia, que Ele vai falar contigo. Porque ali é a face do amor de Deus sendo revelada para nós. Então, estamos falando sobre faces.
Faces que Deus se revela a nós. Uma outra face que eu quero ler, está lá em Mateus 6,6, texto muito conhecido de todos nós. Mateus 6,6 diz assim: mas quando, não está falando mais se, é quando, né? Já coloca como se fosse algo natural. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que te vê no secreto, o recompensará. Existe uma outra face de Deus, que é revelada quando nós nutrimos um relacionamento com Ele. Um relacionamento onde nós temos intimidade com Ele. Um relacionamento onde nós podemos fechar a porta do nosso quarto. E talvez aqui não é nem a questão do local físico, mas seja o local da sua intimidade. O local onde você se desnuda diante dEle e tem um relacionamento de pai e filho. Existe uma perspectiva que você conhece de Deus, que o texto bíblico talvez não vai te trazer. Ele vai apontar você para a direção de estar nesse ambiente. Mas existe uma face, que é a face do secreto, onde você tem experiências pessoais suas e com Deus, que ninguém escreveu ainda, mas é uma história sua e com Deus. É por isso que o salmista no Salmo 34, verso 8, vai dizer o quê? Provai e vede que o Senhor é bom. Nós podemos estudar sobre a bondade de Deus. Nós podemos falar sobre a bondade de Deus. Mas é somente num relacionamento íntimo e secreto que você pode sentir a bondade do seu Pai. E essa é uma face importante. Onde nenhuma teoria te rouba a certeza de que você viu a bondade e que você provou do amor do seu Pai. São experiências que você tem com Deus, guiadas pelas Escrituras, obviamente, apontadas por ela. Eu me lembro que uma das experiências mais gloriosas que eu tive com Deus foi num acampamento. Acampamento é maravilhoso, né? Marca a vida de muitas pessoas. Por quê, pastor? Irmão, eu não sei te explicar. Mas fato é que acontece. E nos acampamentos, foi um retiro assim, de carnaval, 4 dias, e só choveu os 4 dias, irmão. Aí a gente não pôde jogar bola, não pôde fazer nada, né? Então, chuva os 4 dias. Aí, né, o pessoal não podia jogar bola, foi adorar a Deus. Brincadeira. E aí eu me lembro que um daqueles cultos a gente estava sendo tomado pela presença de Deus assim. Eu me lembro, irmãos, que o peso da glória de Deus, eu provei, né, esse provar e ver. Eu falei, eu vou provar tudo. Provei, me permiti provar de uma dimensão da presença que eu não havia provado ainda. Eu só me lembro que eu estava lá adorando a Deus e me derramando. Quando de repente eu fui indo mais para o canto, né? Você fica com medo de dar bafão. Fui indo mais para o canto e etc. Né? Você perde a dignidade, né? Fica ranhento. Eu fui indo mais para o canto. Quando aí de repente eu vi que as minhas pernas começaram a bambear. Eu só sei que eu caí, irmão. E eu caí em cima de um formigueiro. Estou vivo até hoje. O pessoal ficou brincando, né? Que eu era o pastor das formigas, apacentando as formigas. Mas o fato é que aquilo marcou a minha vida, não só pelo apelido, mas porque foi provei de uma dimensão que eu ainda não tinha me permitido provar. De você, assim, não se importar com quem está ao lado. Talvez falta um pouco disso para a gente. De conhecer essa face da intimidade. Essa face do Mateus 6,6. Essa face do secreto. Onde é você e ele, irmão? Amém? Existe sim um caráter público da adoração. As Escrituras nos incentivam para um caráter público, mas existe um caráter também individual. Amém? Por isso eu gosto de uma música que diz, me leva a um lugar onde só você e eu. Parece uma música um tanto quanto egoísta, né, Maria Paula? Mas é uma música que fala a respeito desse secreto, desse ambiente onde você prova a Deus, e a pessoa pode se levantar para falar o que quiser de Deus. Você fala assim, eu provei e vi. Ninguém me tira a convicção que eu provei e vi. É óbvio que uma fé só experiencial, ela não se sustenta, ela precisa estar embasada nas Escrituras. Mas uma vida embasada nas Escrituras te convida para o secreto também. Amém, irmãos? Graças a Deus. Agora quero ler um outro texto, está lá em Êxodo, capítulo 15,
verso de número 26. Êxodo 15, verso de número 26. Eu vou ler só o final, tá? Pode deixar aí mesmo, Rafa. Só a última linha ali, né? Diz assim: pois eu sou o Senhor que os cura. Diz me cura. Pois eu sou o Senhor que os cura. Essa expressão no original significa o Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Essa é uma face que Deus se revela a nós. O Deus que cura. Durante o ministério de Jesus, nós podemos perceber pelos relatos que ele ia por toda parte, curando os enfermos, expulsando os demônios, ensinando e pregando e curando pessoas. Então o ministério de Jesus Cristo foi acompanhado por curas. Essa é uma face do amor de Deus por nós, que se manifesta. Tinha falado sobre os dons, né? Que os dons apontam para Jesus. Deus se revela para nós na cura. Ele é o Deus que cura. Isso é uma verdade, isso é um fato. Eu vou tomar a liberdade hoje de contar algumas experiências, porque eu creio que vai te ajudar a sedimentar melhor o conteúdo. Me lembro quando eu era criança, tinha por volta de uns 11 anos, eu sofria com uma crise muito grande de sinusite. Muito grande. Onde todos os meus seios da face ficavam muito doloridos, né? Especialmente quando em tempos assim de frio. E aquilo me incomodava muito, mesmo criança eu me lembro de algumas situações muito incômodas. Eu me lembro que estava tendo um culto, e o culto estava cheio, era Eden's Week, cheio, e não tinha lugar para todo mundo sentar, aí as crianças ficaram na frente. Então eu fiquei na frente, eu nem entendia o que o pastor estava pregando direito, para mim era muito difícil na época. Mas eu fiquei sentado ali, e eu sei que naquele dia houve oração por cura. Eu nem entendia nada direito. Me lembro que no outro dia pela manhã, estava em casa, a prima minha chegou em casa, foi brincar comigo, só sei que o braço dela bateu bem aqui no meu nariz, bateu. Quando bateu, começou a sangrar muito. E eu fui para o tanque, né? Fui conduzido para o tanque, e eu vi aquela coleção ali de sangue coagulado, um líquido preto, líquido amarelo, e não parava de jorrar, não parava de jorrar, não parava de jorrar. E depois daquele dia, nunca mais eu tive uma crise de sinusite. Existe a face do Deus que cura. O nosso Deus é poderoso para curar, irmão. Ele ainda cura. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então existe essa face de Deus que se revela para nós através da cura. Pastor, quer dizer que 100% das vezes que nós orarmos, as pessoas vão ser curadas? Não, irmão. Já teve vezes onde eu orei e a pessoa foi curada, vezes onde eu orei e não foi curado. O que Jesus nos ensina diz o quê? Na grande comissão: e eles imporão as mãos sobre os doentes. O comissionamento para nós é a intercessão, é o clamor, é a oração. O que nós devemos nos posicionar em relação ao posicionamento de estender as mãos para orar. O resultado nós não controlamos. Mas a falta de resultado não nos descredibiliza a continuar impondo as mãos. Porque se você nunca impor as mãos, nunca vai haver cura. Pelo menos através da sua oração. Deus pode curar de maneira espontânea? Pode. Mas existe uma face de um Deus que cura. E eu tenho certeza que você teria algum testemunho de cura para contar de alguém que você conhece, ou até mesmo com você, onde você foi curado. Porque Deus se revela, uma perspectiva da sua face é revelada a nós através de cura. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, o resultado não está sob o nosso controle, mas o estender das mãos, sim. Talvez você tenha ficado desmotivado de impor as mãos, porque você já orou por alguém e alguém não foi curado. Mas o imperativo bíblico de impor as mãos continua lá. Então nós não controlamos o resultado, mas o estender das mãos, sim. Então não recolha as suas mãos. Continue orando. Pastor, se a pessoa não for curada, eu vou passar vergonha? Não, ela vai se sentir amada, porque você orou sobre a vida dela. Não podemos esquecer da face do Deus que cura. Amém? Agora eu quero ler um outro texto. 1 Reis 20, 28.
1 Reis 20, 28, diz assim: o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Bom, só trazendo um contexto rápido desse texto aqui, para a gente não ficar perdido no versículo. O que acontece? Israel aqui havia acabado de derrotar os arameus nas montanhas. Então houve uma guerra, e essa guerra foi numa região montanhosa, tudo bem? E nessa guerra, Israel venceu os arameus. E o rei da Síria disse assim: bom, Israel só venceu essa batalha porque essa batalha foi feita nas montanhas. Mas agora eles estão posicionados nos vales. Então vamos até eles, e nós vamos derrotar a nação de Israel. E aqui o texto onde um profeta vai se dirigir ao rei de Israel, e ele diz isso: o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos. E muitas vezes nós temos esse mesmo pensamento parecido com esse rei arameu. Muitas vezes nós achamos que o nosso Deus é somente um Deus das montanhas, mas não um Deus dos vales. Muitas vezes nós compreendemos Deus apenas como o Deus das montanhas. O Deus da montanha é o Deus que está contigo na posição elevada. É o Deus que está contigo quando a vitória chega. É o Deus que está contigo quando você fecha contrato. É o Deus que está contigo quando a cura acontece. É o Deus que está contigo quando a boa notícia chega. Ele é o Deus da montanha. É o Deus que está contigo quando você é promovido e você reconhece que foi Deus que te promoveu. É o Deus que está contigo no dia bom. É o Deus que está contigo na celebração, na mesa farta, na abundância, nos celeiros cheios. Esse é o Deus das montanhas. É o Deus da vitória. E nós temos facilidade de atrelar situações positivas ao Deus da montanha. E nós sabemos que nosso Deus é o Deus das montanhas. Mas por vezes, nós temos dificuldade de reconhecer a presença de Deus nos vales. É quando a notícia ruim chega. É quando o saldo bancário não fecha. É quando a conta não fecha. É quando você é demitido. É quando você não bate a meta. É quando o resultado que você gostaria de ter não acontece. É quando a notícia ruim chega. É quando você se sente sozinho, desamparado. É quando você é frustrado em um sonho que você tinha. Aí você pensa o quê? Eu estou no vale. E Deus não está comigo no vale. Porque nós somos acostumados a reconhecer a presença de Deus somente nas montanhas. Assim como esse rei. Só que nós precisamos entender que o Deus das montanhas, Ele é também o Deus do vale. E o Senhor aqui entregou a vitória para Israel aqui, só porque o rei arameu disse que ele era o Deus da montanha e Deus dos vales. Deus falou assim: ah é? Só porque ele está achando que eu não sou Deus no vale, eu vou entregar a vitória para Israel. Então é como se o próprio Deus falasse assim: eu vou provar para Israel que eu estou com eles também nos vales. O Deus da vitória também está contigo na derrota. O Deus que está contigo na cura também está quando a cura não vem. Mas nós temos dificuldade de estarmos sensíveis a Deus no dia do vale. Eu me lembro do dia que, 2021, eu e Paola fomos internar os meus pais no hospital. Chegamos lá, demorou e etc. Eles estavam sendo internados. Demorou, e de repente passou ali algumas horas. Veio a equipe médica, chamou assim: o senhor pode comparecer aqui dentro? Eu falei: claro, posso. Achei que eu ia assinar a guia da internação e ficar tudo bem. E eu falei: Paola, eu vou lá. Ela falou assim, a moça falou assim: não, é para sua esposa vir junto também. Eu falei: tá bom. Entrei em umas salas,
o senhor pode se sentar? Eu falei, posso me sentar. Aí 2 doutores começaram ali a falar, falaram, olha, eu estava cheio de fé, irmão, que Deus ia curar. Cheio de fé. Estava nas montanhas. Tinha passado a madrugada orando. Passou a madrugada. Eu falei, vamos só internar, daqui a um pouco vai estar tudo bem. Aí os doutores falaram assim, olha, a gente tentou, chegaram nessa situação e tal, a gente tentou reanimar, mas, infelizmente, sua mãe não resistiu. Naquele momento eu estava no vale. E recebi a notícia. Eu me dirigi aos médicos e disse assim, eu posso fazer uma oração por vocês? Eles falaram, pode. Eu falei, olha, eu queria primeiro agradecer por toda a dedicação de vocês, por todo o empenho de vocês, mas eu não posso deixar de reconhecer a presença do meu Deus aqui, eu queria orar por vocês. E aí naquele momento, eu não sei se eu estava psicologicamente alterado, mas fato é que ali eu orei por eles, abençoei a vida deles. Uma semana depois, veio a notícia do falecimento do meu pai, me levaram no CTI, mesma notícia. Eu falei, eu posso orar por vocês? E orei ali, abençoei o ambiente. Depois a gente recebeu testemunhos, dos doutores, via colegas, que eles nunca perceberam a presença de Deus de maneira tão palpável. Porque mesmo diante da notícia que você não esperava, mesmo diante do vale, o seu Deus está lá contigo, te fortalecendo. Hoje, obviamente, eu olho para trás, só posso reconhecer que foi a mão de Deus que me sustentou. Não era uma negação, foi a mão de Deus me sustentando. Ou seja, é o Deus que está conosco no dia da vitória, mas também Ele está conosco nos vales. Ele não deixa de estar conosco quando a dificuldade se avizinha. Bill Johnson, após o falecimento da sua esposa, faleceu de câncer, a igreja inteira orando, ele vai pregar, no primeiro dia que ele vai pregar, ele fala assim, eu vim cultuar o Senhor, porque é somente nessa vida que eu vou ter a oportunidade de adorá-lo em meio à dor. Reconhecendo que Deus estava com ele também no momento de vale. Um dos momentos mais felizes da minha vida, um momento de montanha, foi quando eu pude pegar minha filha nos braços. A vida estava ali, vindo à existência. Os momentos mais felizes. E ali eu pude também reconhecer a presença de Deus. Momentos antes, Paulo estava gritando muito, foi um vale difícil de passar. Inclusive peço a oração da igreja, mês que vem tem outra. Mas é o Deus que está conosco em todos os momentos. É o Deus que está contigo quando você é livrado de um acidente. Mas é o Deus que está contigo também quando você passa por uma situação indesejada. É o Deus que te livra de um acidente. Mas é o Deus que está contigo também no luto. Ouvi a história, porque eu era pequeno, de 5 pastores que estavam em viagem, uma BR, e veio um caminhão na contramão, e os 5 pastores faleceram. Deus estava lá. Será que Deus estava nesse vale com as famílias? Será que Ele é o Deus do livramento, mas também o Deus que está contigo no luto? Existem questões, existem faces de Deus que nós só poderemos conhecer em meio à dor. É uma perspectiva do caráter de Deus que a abundância não vai te proporcionar, que a vitória não vai te proporcionar. Na vitória você vai celebrar, você vai se alegrar, você vai dançar. Mas no luto, na dificuldade, no evento adverso, você conhece uma faceta, uma face de Deus que nenhuma outra situação poderia te proporcionar. Não estou incentivando você a passar por situações adversas. Desejo que sua vida seja debaixo de favor e paz, mas eu não posso te garantir que porque você aceitou Jesus, a sua vida não vai ter adversidades. Porque Ele nunca prometeu uma vida perfeita. Ele sempre prometeu estar conosco nas montanhas e nos vales.
Nós cantamos, né? O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar onde a tua graça não possa me achar. Não há nada, me ajuda aí. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. De novo, não há nada. Não há nada. Voz da igreja. Nada melhor que o meu. A companhia dele sempre estará contigo. Por isso que o Salmo 139 vai dizer o quê? Se eu subir aos mais altos céus, eu sei que tu lá estás. Se eu fizer a minha cama no abismo, lá também tu irás. Para onde eu me irei do teu espírito? Pedro vai dizer, se só tu tens as palavras de vida eterna. Misturei salmos com Pedro, coisa linda. Trabalho no hospital e recentemente uma colega de trabalho, o filho dela tinha mais por volta de 50 anos, foi acometido por um câncer. E há poucas semanas atrás, estávamos nós lá, nos reunindo para fazer uma vaquinha, enviar uma coroa de flores, porque o filho dela não resistiu ao tratamento e faleceu. Essa semana, uma outra colega, com um filho de 11 anos de idade, reuniu toda a equipe, levou um bolo para contar que o exame de medula do seu filho deu negativo e ele foi curado do câncer. Deus das montanhas e o Deus dos vales. E a vida de pastor é assim, né? Você celebra um casamento num dia, depois tem um velório. Orem pelos nossos pastores, viu? Carga emocional que os pastores carregam é muito grande. Talvez você não saiba, não tenha noção. Só ore por eles, pelo ministério que Deus confiou a cada um deles. Fora o peso espiritual. É o Deus que está com você no dia que você abre o seu CNPJ. Mas é o dia que está contigo quando você tem dificuldade para pagar a folha de pagamento. No dia que você fecha o contrato. Mas no dia que você perde também o seu faturamento. O teclado pode subir? Reverendo Otávio Neto, me ajuda? Então são faces do amor de Deus. 1 Timóteo 1,5 diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Talvez até hoje você seja, talvez igual a Timóteo. A avó era crente, a mãe era crente. A avó e a mãe conheceram a face de Deus, mas talvez você até hoje só seja alguém que ouve falar de Deus, você nunca conheceu a face dele igual seus pais conheceram. Talvez essa seja a noite de você falar assim: Deus, eu quero conhecer o Deus que o meu pai crê. Porque para Deus não existe neto, é só filho. Jó 42, verso 5, fala a respeito do Deus dos ouvidos, não é isso? Jó 42, 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, só a face que falaram para mim, mas agora os meus olhos te veem. Talvez até hoje a única face que você conhece de Deus seja a face que você ouve dizer. Que você está rodando seu Instagram, aparece o David Leonardo falando, e você fala: eu ouvi falar de Deus, mas você nunca entrou no seu quarto e falou assim: Deus, eu quero te conhecer agora. Tem a face do Jeová Jirê. Gênesis 22, 4. Jeová Jirê é uma palavra no hebraico, significa o Senhor proverá. Existe o Deus da provisão. O Deus que pode fazer alguém bater na sua porta quando talvez a sua despensa esteja vazia. É o Deus que proveu para Abraão ali em Gênesis o sacrifício no lugar de Isaac, seu filho. Existe o Deus que faz milagres, que provê, que faz um pix enganado lá. Dá para devolver, né? Mas de repente, se for milagre, você pode aceitar. Existe
A face do caráter de Deus, que é o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ali em Êxodo 17, quando Israel foi derrotar os amalequitas, quando Arão levantava as mãos, Moisés levantava as mãos, né? Arão e Ur seguravam suas mãos, ele foi chamado ali de Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. É por Ele que você vive, é por Ele que você luta. Juízes 6, 24 fala sobre o Jeová Shalom, que o Senhor é paz. Talvez hoje tudo que você esteja vivendo é uma situação de angústia. A pastora Sandra hoje pregou sobre ansiedade hoje de manhã. Talvez tudo que você precise conhecer essa paz que excede todo entendimento. E Ele é um Deus que pode prover paz para você. Êxodo 15, 26 fala sobre o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Já falamos, né? Jeremias 23, 6 fala sobre o Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Talvez você foi injustiçado em alguma área. Talvez você precise provar do abraço do Senhor para te fortalecer em meio a essa injustiça. Ezequiel 48, 35 fala sobre o Jeová Shammah, que diz: o Senhor está ali, Ele está contigo. 1 Samuel 1, 3 fala sobre o Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos que guerreia por você. Gênesis 17, 1 fala sobre o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 1, 1 fala sobre Elohim, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Salmos 16, 2 fala sobre Adonai, que diz que Ele é Senhor e Mestre. Fato é, irmão, que todos nós aqui chegamos nessa noite aqui conhecendo ou uma ou algumas facetas do caráter de Deus, faces de Deus. Mas sabe qual que é a perspectiva bíblica? Oséias 6,4. Conheçamos e fiquemos satisfeitos na medida de conhecimento que nós temos. Não, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Talvez você está tendo muita experiência no quarto. Talvez seja a hora de conhecer o Deus das Escrituras. Ou talvez você está conhecendo o Deus das Escrituras, mas nunca provou de algo sobrenatural da parte do Pai. Talvez você foi curado de alguma situação, mas não conheceu o Deus que se relaciona. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, quando você conhece alguém, você não conhece tudo da primeira vez. Você não ganha intimidade no primeiro encontro, sim ou não? Os casais aí, quando conheceram o cônjuge, já teve apelido carinhoso no primeiro encontro? Teve, pastor? Não teve não. Porque a relação, ela vai se aprofundando. Ela vai se ganhando novas perspectivas, novas camadas, novas profundidades. Quando eu conheci o pastor Henrique, ele era o pastor Henrique, o pastor que pregava. E eu queria pregar igual ele. Eu falava, que jovem abençoado. Queria estar perto dele, porque a vida dele me inspirava. Eu conheci o pastor Henrique, mas depois as camadas foram aprofundando. E eu fiquei mais contente ainda quando eu descobri que ele era São Paulino também. Pronto. Eu não sabia quando que ele era São Paulino, essa bênção, quando eu ouvi pregando pela primeira vez. Hoje eu descobri depois que ele toma todinho, gosta de todinho. Conheçamos e prossigamos. Talvez até hoje você conheça só uma face de Deus, e Ele quer aprofundar o relacionamento com você. Nas montanhas, nos vales, onde quer que você esteja. E sabe o que eu tenho aprendido? A ser mais paciente e compassivo com as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não menospreza a nossa jornada de amadurecimento. Esses dias, se o coral quiser subir, pode subir. Esses dias a Olivia estava em casa. E eu gosto muito de apertar a minha filha, sabe? A minha linguagem de amor, uma delas é toque físico. Então, eu abraço ela, amasso, beijo. Sou um pai meloso, assumo, eu confesso. Eu, toda hora que eu posso, eu abraço, eu beijo. Minha linguagem, né? Às vezes ela não gosta muito, talvez não seja a linguagem dela, mas é o meu jeito. E esses dias ela queria assistir um desenho. A gente está liberando uma porçãozinha de desenho, né? Esses dias ela queria assistir desenho. Aí eu aproveitei.
falei, vai pagar pedágio, né? Eu falei, só vai ligar a TV se vir dar um abraço no papai. Aproveitar o tempo, né, irmão? Passa rápido. Aí ela, não, quero assistir TV, quero assistir TV. Eu falei, vem dar um abraço pro papai, papai vai ligar a TV para você. Vem dar um abraço, papai, vem dar um abraço, papai. Ela não queria. Aí a Paola falou assim, Olívia, vem dar um abraço pro papai, senão não vai ter TV. Aí ela entendeu que não ia ter, né? Aí ela veio andando assim para me dar abraço. Nem estava animada para dar abraço. Mas eu peguei ela e amassei, beijei, cheirei o pescoço, tudo. E ela quietinha assim, né? Aí ela foi, né? Pronto, paguei meu pedágio, posso ir? E aí, aquele momento Deus falou comigo. Talvez para você seja estranho, mas é uma face que pela misericórdia de Deus eu posso estar desfrutando de conhecê-lo em meio ao dia a dia, em meio às situações do dia a dia. E Deus aquele dia, eu não esperava. Mas Ele falou assim para mim, ô Renato, quantas vezes você já veio até mim só porque você estava interessado em assistir a sua TV? Quantas vezes você veio orar, mas porque você queria um milagre? Quantas vezes você veio até mim e eu sabia que você estava vindo até mim porque você queria alguma coisa? E aí Ele me quebrou, Ele falou assim, em todas essas vezes eu nunca deixei de celebrar a sua companhia, igual você não deixou de celebrar a companhia da sua filha. Então talvez hoje você tenha se aproximado de Deus, ou você veio aqui hoje, você está na busca de uma cura, de um milagre. Você está na busca de uma paz para o seu coração. Deus não despreza o seu caminho de maturidade. Ele se alegra com a sua presença aqui. É óbvio que a caminhada do conheçamos e prossigamos, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a se relacionar com Deus por quem Ele é, com a maturidade, né? Mas Ele não rejeita o seu começo, a sua entrada. Ele não deixa de celebrar a sua presença porque você veio com alguma outra intenção. Para finalizar, esses dias, essa semana na verdade, Paola recebeu uma mensagem no direct dela. E o povo sempre vem procurar ela, né? Assim, pastora, eu vou fazer tal situação, eu senti de você orar por mim. Como se fosse assim, não tem uma palavra para me entregar aí, alguma coisa? E aí ela me falou, olha aqui, a irmã está pedindo uma oração, porque ela vai ter tal situação, ela quer uma oração. A gente sempre come, porque as pessoas precisam amadurecer, né, de entender que Deus fala com elas também. Mas eu virei para ela e falei assim, Paola, eu já fui essa pessoa. Quando eu estava desesperado por uma resposta, eu fui até Deus porque eu precisava de uma resposta. Eu queria que alguém orasse por mim, porque eu precisava tanto de uma resposta. Eu falei, hoje eu entendo melhor. Eu já fui ela, eu já estive, eu já conheci apenas essa face. Ora pela irmã. É a face que ela está tendo, é a revelação que ela tem hoje. E quando ela for amadurecendo, ela vai poder também descobrir o Deus que também fala com ela, a face do Deus que se revela, que comunica com ela e que habilita para tomar boas decisões. Mas fato é que cada um aqui tem uma percepção de faces conhecidas de Deus e um tanto outras a serem conhecidas. E a eternidade vai servir para nós o conhecê-lo por completo. Atos 17, 27 diz assim, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar. Tem uma música do Marcos Almeida que eu gosto muito, que ele fala assim, chama Em Parte a música, você pode ouvir em casa, depois não vamos cantar aqui hoje. Diz assim, eu tenho em parte, a parte que eu tenho é pouca para mim. Eu quero o inteiro, me quero completo. Eu quero o todo, eu quero a vida inteira em Ti. Isso me marcou tanto, essa música me marcou tanto. Quando eu peguei Olívia nos braços, só me vinha essa música na cabeça. Eu quero a vida inteira em Ti. A vida quando eu estiver diante do luto, em Ti. A vida diante de um nascimento, em Ti. A vida diante de um casamento, celebrando um casamento, em Ti. A vida diante de uma dificuldade, em Ti. Eu quero a vida inteira em Ti.
Depois você pode ouvir a música Em Parte, do Marcos Almeida, recomendo. O que nós podemos saber sobre o nosso Deus é que Cristo é a revelação que nós temos do nosso Pai. E Cristo é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Não é o Manu aqui não, mas é o Emanuel, o Deus conosco. Ele está aqui nessa noite para revelar mais uma faceta dele para você. E como é maravilhoso a gente poder conhecê-lo em diferentes ambientes, em diferentes situações. Nós temos aprendido que Ele não é o Deus das garantias. A única garantia é que Ele estará sempre conosco.